A essência da regularidade maçônica. Uma análise crítica da burocratização e da perda do aperfeiçoamento interior. A maçonaria, uma das instituições mais antigas e misteriosas do mundo, tem como fundamento a busca pelo aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual do indivíduo. No entanto, ao longo dos séculos, a instituição sofreu transformações significativas, muitas delas distanciando-se de seus princípios originais. A questão da regularidade maçônica tornou-se um tema central de discussão e conflito entre as diversas potências e obediências maçônicas. Este trabalho busca analisar criticamente o conceito de regularidade, questionando sua relevância diante da essência verdadeira da maçonaria, que é o desenvolvimento interior do maçom. Para tanto, será explorada a evolução histórica da maçonaria, a burocratização da instituição e a perda do foco no aprimoramento moral e espiritual. A origem da maçonaria e a ausência de regularidade. A maçonaria, em sua origem, era uma instituição simples, desprovida de complexas estruturas burocráticas e hierárquicas. Os primeiros maçons, conhecidos como pedreiros livres, reuniam-se em tavernas, átrios de igrejas ou mesmo em campos abertos. Não havia templos específicos para reuniões, nem a obrigatoriedade de periodicidade nas sessões. A maçonaria era, acima de tudo, uma fraternidade de irmãos unidos por ideais comuns, e não uma organização rigidamente estruturada. Nesse contexto, a pergunta "és maçom regular?" seria completamente imprópria. A regularidade, tal como entendida hoje, não fazia parte do vocabulário ou da prática dos primeiros maçons. A instituição era formada mais por laços de fraternidade e mutualidade do que por aparências ou formalidades. Os graus maçônicos, como os conhecemos hoje, ainda não existiam. A maçonaria era uma experiência viva, baseada na transmissão oral de conhecimentos e na prática diária dos valores maçônicos. A institucionalização da maçonaria e o surgimento da regularidade. A partir do século XVIII, a maçonaria começou a se institucionalizar. O primeiro marco dessa transformação foi a criação da Grande Loja de Londres, em 1717, que estabeleceu uma estrutura mais formal para a organização das lojas maçônicas. Em 1726, os templos maçônicos foram institucionalizados, embora inicialmente com muitas reservas. A partir desse momento, a maçonaria começou a adquirir uma estrutura mais complexa, com a criação de graus superiores, rituais elaborados e uma hierarquia mais definida. Com a institucionalização, surgiu também o conceito de regularidade maçônica. As potências maçônicas passaram a estabelecer regras, normas e estatutos para definir quem poderia ser considerado maçom regular. No entanto, essa regularidade passou a ser entendida mais como uma questão de conformidade com normas burocráticas do que como um reflexo do verdadeiro compromisso do maçom com os princípios da ordem. A burocratização da maçonaria e a perda do foco no aperfeiçoamento interior. A burocratização da maçonaria trouxe consigo uma série de consequências negativas. Em primeiro lugar, o foco da instituição deslocou-se do aperfeiçoamento interior do maçom para a conformidade com normas e formalidades. Muitos maçons passaram a ser mais preocupados com a obtenção de certificados, atestados e declarações de regularidade do que com o estudo e a prática dos valores maçônicos. Essa mudança de foco levou ao surgimento do que podemos chamar de maçons de papel. Esses indivíduos, embora possuam todos os documentos que comprovam sua filiação maçônica, muitas vezes desconhecem o significado profundo dos símbolos e rituais da ordem. Eles galgam os graus maçônicos sem uma verdadeira transformação interior, arrogando-se o título de maçons regulares, enquanto imputam aos outros o anátema de irregulares ou espúrios. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.